E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Bicast, que é o podcast da Biconte. Hoje é o segundo episódio. O primeiro a gente tratou aqui sobre um tema bem bacana, que foi o Imposto de Renda 2023. Teve muitas mudanças esse ano, então a gente fez questão de, na prévia ali, um dia antes, a gente sentar aqui na mesa do podcast e tratar sobre alguns temas ali que mudaram para o Imposto de Renda de 2023. E hoje eu estou aqui com a Gi Botelho, que é empreendedora, é treinadora, é profissional, é empreendedora aí da área de treinamentos, conhece muito sobre Visual Think, é um nome bem bacana que ela vai explicar para a gente tudo aqui, como que funciona. E antes de mais nada, quero primeiro falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Quem auxilia aqui o podcast acontecer, né? Então, vamos falar da Assessorando Company do Brasil, que é uma assessoria completa para você que precisa aí, né, de toda a assessoria com marketing, jurídico, financeiro, registro de marca, certificado digital. A Assessorando é a nossa empresa parceira aqui que cuida de todo esse processo para você. Duca Estúdio Podcast, onde a gente está gravando esse podcast aqui, é o nosso parceiro aqui que faz toda a parte de criação de podcast, live, edição, criação de vinheta. Então, se você está precisando aí gravar um conteúdo de valor aí, Duca Podcast, Estúdio Podcast. Agência Koala, uma agência que cuida de toda a identidade visual aí da sua empresa. Criação de foto, vídeo profissional, criação de conteúdo, gerenciamento de rede social. Hoje não é mais possível estar nos negócios sem poder também estar nas redes sociais. Isso é um fato, tá? Então, a agência Koala cuida de todo esse processo para você. E, lógico, a Biconte, contabilidade digital, uma contabilidade aí consultiva, um atendimento totalmente personalizado, também tem gestão financeira integrada e hoje atua de forma nacional, né, daqui de Campinas para todo o Brasil, trabalhando aí para quem quer ter uma contabilidade digitalizada, né, conectada com o empreendedor sem precisar de papéis. Sabe aquelas papeladas que antigamente você tinha que ficar enviando para o contador, arquivo? A Biconte resolve toda essa questão aí. Então vamos lá, vamos começar aqui o bate-papo, hoje com a Gi. Gi, obrigado por estar aqui. Agradeço o convite. Obrigado mesmo. Foi muito legal o seu aceite, né, para participar do nosso primeiro, né, o primeiro entrevistado aqui com o Nabicast, né, e eu achei muito interessante te chamar, Gi, por quê? Eu acho que pela conexão do seu negócio, com a conexão com o nosso negócio na Biconte, né? A Biconte, por ser uma contabilidade 100% digital, a gente se preparou para atender aí infoprodutores, né? Pessoas que já têm uma certa habilidade, né, com a questão do digital. Eu sei que não tem como fugir mais do digital nas nossas vidas, né? A forma como a gente assiste filme mudou, como a gente chama um táxi, como a gente pede uma comida, tudo mudou, né? E acho que a contabilidade também deveria fazer parte desse processo, né? Então a gente foi um dos primeiros ali, pioneiros lá em 2016, começamos a desenhar tudo isso, né, para atender hoje de forma nacional. E o seu negócio com certeza encaixa muito perfeito aí com a nossa ideia, a nossa idealização na Biconte, né? Por isso que quando a gente fez aí o convite para fazer o primeiro podcast, eu falei, poxa, a Gisele, eu acho que ela vai ser uma pessoa legal para a gente sentar, conversar, conhecer um pouquinho da sua história, né, e falar um pouquinho do seu negócio, tá? Então, se apresenta, por favor. Legal. Ninguém melhor do que você para se apresentar aí. Legal, obrigada pelo convite, Elton. Sou Gi Botelho nas redes sociais, né, Gisele Botelho. E realmente é um prazer estar aqui conversando com você, conhecer a Biconte. Na verdade, quando eu conheci o Elton, assim, me chamou muita atenção, porque foi uma pessoa ali que estava me ajudando no coworking, né? Eu pedi uma orientação, nós nos conhecemos num corredor de coworking, foi bem legal. E me chamou a atenção a camiseta que você estava vestindo, escrito Contadores, resolvedores e mágico. Eu falei, aquele mágico me chamou muita atenção, né? E aí, né, a gente, né, conversando ali, eu falei, por que mágico na sua camiseta, né? Me fala um pouco mais. E aí, você me falou sobre a Biconte, eu achei super interessante e a gente conseguiu depois aí, né, fechar negócio, enfim. Hoje a Biconte está me ajudando aí com a minha parte aí, mais de contabilidade, né?
E então foi bem legal, né? Essa questão do mágico, né? E aí me atraiu muito porque o meu negócio também, ele tem esse viés um pouco de mágico, né? Eu trabalho dando aulas, treinamentos corporativos, e no treinamento corporativo eu fui desenvolvendo uma técnica em sala de aula, né, para melhorar a didática. Legal. E essa técnica, né, eu fui buscando referências, né, conhecendo aí no mundo e descobri que era possível fazer isso desenhando à mão. Né? Então, eu tô levando desenhos para o mundo dos negócios, né? E as pessoas estão gostando, o ambiente corporativo. Então, não apenas treinamentos, mas eu chamo de facilitação também de reunião, construção de novos produtos, né? E usando aí os desenhos para facilitar visualmente o encontro, né? E é pensamento visual, né? Chamamos aí de visual thinking em inglês, mas é pensamento visual. E todos nós somos pensadores visuais, né? Exato. Cerca de 75% da população tem aí o lado visual mais aguçado, né? Então, e nós também, nosso visual hoje está no nosso dia a dia presente aí nos telefones, né? Em tudo, nas placas de trânsito. E nós processamos aí 60 mil vezes mais rápido as imagens do que as palavras. Então, eu falei, por que não, né, investir cada vez mais nessa questão mais visual? E hoje os treinamentos, né, o mundo corporativo, ele é bem voltado para processos, né? Algumas questões mais complexas também nos treinamentos. A gente explica alguns conceitos diferentes de mudança cultural para a construção de produtos. E tudo isso, para as pessoas entenderem esse novo cenário, é um pouco mais difícil. Então, o desenho vem ajudando. Olha só, desenho à mão. Que legal, Gi. E eu sou leigo no assunto, tá? Apesar de ser um cara bem digital, eu gosto de tecnologia, de ferramentas. Eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional, né? Na verdade, 2 multinacionais e praticamente passei minha vida inteira tendo treinamentos de Kaizen, processo Kanban, gestão ágil. Eu tive vários treinamentos, principalmente porque era uma empresa japonesa. Uhum. Então, a gente passou por muita questão, mas tanto o que você trabalha, o seu treinamento é algo totalmente novo para mim. Então, se eu fizer alguma pergunta aqui de leigo, você sabe que eu não conheço nada, então a gente vai explicar isso de uma forma mais detalhada. Eu acho que vai ser bem legal, tá? Bem legal. Eu sei que tá muito vinculado até com a questão da psicologia, não tá não? O Sim, treinamento? sim. Porque uma vez eu tive uma palestra que eu assisti que falou que tudo começa com um pensamento, né? Uhum. Até as pequenas mudanças que você quer fazer na vida, né? Primeiro você pensa, depois você verbaliza, aí você sente, né? Depois que você verbaliza e depois você vai para ação, né? Exato. Então são gatilhos, é um processo que você vai trazendo para a construção da mudança, né? Exatamente. Muito São bom. gatilhos. E é interessante porque hoje, se você olhar um modelo mais tradicional para passar um conteúdo, explicar um conteúdo dentro de uma empresa, numa reunião padrão, é sempre com algum slide pronto, geralmente, né? Algum slide pronto. E esse tipo de informação pronta é como se você estivesse empurrando a informação, porque ela está pronta. Uhum. Então, naturalmente, as pessoas já têm um bloqueio com algo pronto. Uhum. Quando você vai para uma técnica onde você começa com um papel em branco, ele pode estar na parede, pode estar na mesa, em qualquer lugar, e a construção é feita em conjunto, porque mesmo que você queira passar um conteúdo, mas você está puxando ali o público, perguntando, olha, isso aqui, o que vocês acham? Esse ponto aqui, olha, eu vou colocar um complemento aqui, né? Todo mundo concorda, não concorda, vocês, né, estão vendo esse caminho? Então, você faz isso de forma colaborativa. Então, você puxa. Então, ao invés de empurrar, né, algum modelo de apresentação que você empurra, você puxa o público. Muito legal. E quando você vai fazendo isso, em treinamentos, eu tenho treinamento que são treinamentos de 16 horas, geralmente, né, o mais padrão, assim, em empresas, 2 dias de treinamento, e eu faço ele 100% desenhado. Claro, eu tenho ferramentas de apoio digitais, se eu estiver no online, para fazer algumas dinâmicas, ou no presencial eu tenho os post-its, né, cartões, coloco, né, um modo visual lá na parede, as pessoas vão colaborando também, mas ele sempre nesse formato de puxar o público. Legal.
E no final das aulas, assim, eu sempre ouço dos alunos ou dos encontros, das reuniões de facilitação, eu sempre escuto, nossa, foi muito mais fácil de absorver informação. Muito legal. E eu vejo, assim, o meu resultado, assim, a minha medição é ver câmeras abertas, né? Porque hoje em dia você tem lá uma sala com 30, 40, 50 alunos, né? Todo mundo com câmera aberta, participando, interagindo, e isso é bem positivo, né? É o resultado ali. E me conta uma questão importante. Eu sei que tudo isso que você carrega hoje, você consegue levar para as empresas e para os seus treinamentos, é a construção de muitos anos. Não foi da noite para o dia que você se tornou essa trainer, essa mentora, né, de profissionais, de executivos. Me conta um pouquinho da sua história. Da onde que você é, as experiências que você teve antes de estar executando o que você faz hoje. Ah, legal. Um pouquinho, Eu sou de Campinas, né? Aqui mesmo de Campinas. Comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos. Eu comecei a trabalhar com cerimonial, recepção, né? Inclusive com o dono aqui do estúdio, Duca, nosso amigo. Isso deu uma resenha boa aqui no início da gravação, né? Eu não sabia que o estúdio era do Thiago. Vocês se reveram depois de 15 anos, é isso? Isso, mais de 15 anos aí. Mais de 15 anos, olha que legal. E descobri aqui, né, que o Thiago aí, essa surpresa boa aí, que o Thiago é o dono do estúdio aí. Contou até uns segredos de bastidores. Ah, isso a gente não pode contar, não, os segredos dos eventos lá. Os segredos dos eventos, a gente deixa aí pro offline, né? Deixa, é melhor. Pra cerveja mais tarde, o offline. Mas, então eu comecei bem cedo, então, fazendo eventos, né? E isso me ajudou muito a ter uma visão de como tornar aquele momento único. Porque, por exemplo, um casamento, você não vai falar, puxa, pra noiva lá naquele dia do evento tão especial, falar, olha, casa de novo porque deu problema na sua festa. Então, assim, isso já me gerou alguns gatilhos de sempre prover o melhor para o cliente. E aquele momento é sempre o melhor, tem que ser sempre o melhor. Né? Então, isso eu sempre trabalhei com muita garra nisso, né? E sempre com essa visão bem focada em cliente. Aí, né, isso bem jovem, né? Então comecei com 14 anos, depois com 19 anos eu entrei numa grande multinacional de tecnologia, IBM, né? Pode falar o nome, não tem problema, IBM, depois eu fui para AT&T, depois eu fui para a Logicalis, que é uma consultoria de tecnologia, uma integradora de serviços de tecnologia lá em São Paulo, né? Então, trabalhei alguns anos em São Paulo, fiz a vida de fretado e voltar todos os dias de Campinas para lá. Depois, trabalhei na área de inovação da Logicalis e lá eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com os métodos ágeis. Então, a gente começou a implantá-la do zero. E foi lá que eu conheci os métodos ágeis. E como a gente estava implantando um processo novo para produtos de inovação, a gente começou a trabalhar com IoT, né, internet das coisas, sensores conectados. E isso em que ano, Gi? Só para a gente contextualizar eu aqui. Entrei na Logicalis em 2010, mas isso aconteceu por volta de 2015, bacana. Mais ou menos 2016. Bacana. Tá? Legal. O pessoal já está começando a fazer os cálculos da idade, né? Deixa em off. Joga assim, joga um ano, né? E foi aí que eu comecei a conhecer mais, né, a questão dos processos ágeis, processos de inovação, construção de novos produtos. E fui me especializando cada vez mais nesse mundo de agilidade. Nesse mundo do Scrum, do Kanban, dos post-its, o porquê que uso uma gestão visual, né, na parede. Na época a gente trabalhava no modelo presencial, porquê que muita coisa ali visual para a equipe entender o processo, entender onde está ali, em qual momento, até que dentro da empresa começaram a me pedir treinamentos. Eu lembro até que foi um diretor da área de supply chain me chamou e falou, olha, você não faz monta um treinamento de agilidade aqui pra gente? Foi o nosso amigo Ricardo Sofiati, não tem problema colocar o nome dele aí. Sempre encontro ele nos eventos. E ele falou, puxa, monta um treinamento pra gente. Eu falei, tá, aí lá na área de software, do IoT, eu falei, e agora? O que eu faço, né? Eu tenho que começar a customizar alguma coisa pra falar a língua deles. Personalizado. Aí daqui a pouco veio a área do jurídico. Faz um treinamento pra minha área também. E aí foi marketing, foi várias áreas da empresa. E aí eu fui customizando
a minha abordagem de aula dentro da empresa ainda que eu trabalhava. Então você já começou a empreender ali dentro. Ali já. dentro, Que legal. E aí eu falei, então eu vou começar a customizar, pensar diferente. Eu comecei a fazer os primeiros rabiscos ali, né? Os primeiros desenhos à mão e levar já pronto para didática ali na sala de aula. Mas antes disso, de sala de aula, por que deu esse gatilho dos rabiscos? Porque há 10, 12 anos atrás, eu fui fazer um exame de certificação e esse exame tinha um conteúdo muito denso. Né, o PMP do PMI, não tem problema falar também para a galera que está estudando, eu acho que é até legal porque incentiva, né? Sim. E durante os meus estudos, como era um conteúdo muito denso, eu descobri um livro chamado Use a Cabeça PMP. E esse livro, ele tinha 900 páginas, ele tem 900 páginas, eu tenho ele em casa até hoje, é uma bíblia, 900 páginas. E esse livro é todo desenhado. E esse livro, com os desenhos de fluxo, ele é todo desenhado. Eu falei, gente, é isso, é esse tipo de material que eu quero aprender, que eu quero estudar, né? E eu olhei aquele material, então eu comecei a criar os meus resumos visuais, os meus primeiros resumos visuais para os meus estudos. Então, eu falei, é isso, desenho tá me ajudando, de alguma forma. E, colocar também um cartão colorido na parede, isso de forma um post-it. inconsciente. Isso. Você nem sabia que estava aplicando uma técnica. Que era uma, Olha que legal. Eu nem sabia. E aí, eu comecei a estudar e colocava, né, no meu escritório, em casa, assim, os post-its, também desenhava fluxos, fazia imagens, associando imagens com palavras. Isso eu fui estudando sozinha. Até que quando eu comecei, aí voltando lá em 2015 depois, né, a dar aula, eu falei, nossa, esse mundo de agilidade tem esse formato de desenhos, né? E eu fui em alguns eventos do próprio PMI, que tinha lá facilitadores gráficos fazendo resumos, né, de painéis. Eu falei, isso aqui é fantástico. Então é maravilhoso esse trabalho. Ana Palu, um beijo para Ana, se estiver assistindo aí, fazendo trabalho lá fantástico, com painel grande, desenhos. Eu falei, esse tipo de comunicação é muito boa. E eu comecei a me aprofundar mais, busquei referências, livros. Eu fiz um curso de uma empresa referência na Europa, que é a Bicablo também. Então, assim, materiais, comecei a comprar livros de fora, livros caros. Então, comecei a estudar muito esse mundo, como usar os desenhos nos negócios. E isso já trabalhando, já dando aula lá dentro da empresa, até que em 2019 eu recebi o convite da Máximos para trabalhar diretamente com eles, que é uma consultoria de agilidade, transformação organizacional, que estava muito ali no meu mundo atual, né? E dar aulas também. Eles falaram, poxa, você já está dando aula também, então vem com a gente, né? E aí eu tirei certificação para ministrar treinamentos de Management 3.0, então para ser trainer oficial. E assim foi, né? Foi desenvolvendo, e hoje eu ainda continuo com a Máximos ali, parceria. Montei o meu próprio negócio também para ajudar as pessoas nessa questão do pensamento visual. Legal. Eu tenho como meu propósito de vida é compartilhar e distribuir sempre, né, com as pessoas. Então, isso é importante. E uma missão que é melhorar a vida das pessoas nas organizações. Então, essas coisas, elas estão bem alinhadas com o que eu faço hoje. E é isso que me motiva todos os dias, né? Esse propósito, essa missão. Saber a forma como você lida, a forma como você apresenta até o que você faz, né? A gente consegue ver isso em você, que você está alinhado ao seu propósito. Parabéns, Eugênio. É legal. Eu acho que toca, né, as pessoas também. Até no online, eu fiquei pensando, puxa, quando entrou a pandemia, a pandemia, né? Acho que foi um divisor aí, né? Foi, de adaptação, divisor, né? De adaptação. Como que foi isso? Porque eu me lembro que eu comecei a trabalhar na Máximos, em São Paulo, e treinamentos, e a gente tinha um escritório físico lá em Pinheiros, grande, dava para dar aula para 60 pessoas, assim, tranquilamente. Eu cheguei a dar algumas aulas lá, a gente tinha acabado de abrir o escritório e veio a pandemia, né? Então, com salas de treinamento, super legal. E aí a gente teve que fazer toda uma reinvenção para o online.
né? E aí começamos a pensar, puxa, eu, Heitor Roriz, né, da Máximos, vamos pensar num formato, a gente faz muito treinamento em dupla, né? Dois instrutores, é bem legal co-treinar, eu aprendi muito com o Heitor. É o meu mentor, assim, ele também é um cara fantástico, é desse mundo de infoproduto também, de treinamentos, agilidade, é um dos pioneiros em agilidade no Brasil. Então, eu aprendi demais. E lá a gente começou a desenvolver também ali um método em sala de aula. E falou, puxa, vamos tentar melhorar a conexão com os alunos, né, no online, porque para não ficar muito frio. E os desenhos, eu comecei primeiro com os desenhos, ele hoje também faz os desenhos, então assim, os dois a gente já até compartilha muita coisa, material, câmera, né, então nós dois estamos ali treinando bastante todos os dias, a gente faz o co-training ali, e é muito legal a gente ver a conexão com as pessoas em relação do desenho, né, com o instrutor, porque você vê até no final da aula, aluno, assim, nossa, emocionado, falando, olha, eu aprendi demais, eu gostei muito do treinamento, e eles fazem, alguns treinamentos são de certificação também, eles precisam fazer algum exame, né, teste, e depois a gente recebe feedback. Essa semana mesmo eu recebi feedback de um aluno, ele falou, puxa, eu passei com 94% de acerto no exame, que eu nem esperava, e a sua técnica me ajudou demais. Eu lembrava dos desenhos na hora do exame, eu lembrava de toda a referência que você colocou, as metáforas na hora do exame, e isso me ajudou demais. Então, essa conexão do humano, né? A gente tem que pensar nisso também. É possível inovar, você viu, com coisas simples, papel e caneta. Inovar com a simplicidade, mas pensando em como conectar, né, as pessoas. Então, isso é fantástico, Elton. Então, inovação não é só algo assim de outro planeta, é algo simples, facilitador, né? É uma facilitação. Hoje, eu entendo, nossa, é tão gostoso conversar contigo, desde a primeira vez que a gente conversou, porque a forma como você lida com esse tema, eu vivi praticamente 17 anos da minha vida sendo treinado e sendo motivado com esse raciocínio. E quando a gente vai para o empreendedorismo, né, quando a gente começou lá em 2016 a Biconte, nós começamos ela 100% digital já. Então eu já não queria começar uma contabilidade, como eu já estava durante muitos anos como executivo numa multinacional, eu saí e falei, poxa, eu quero fazer diferente. Usar todas essas técnicas, ferramentas. Eu sou contador de formação, né? Mas eu sempre tive que desenvolver sistemas em VBA, era o mestre do Excel, sabe? Todo mundo ia pedir socorro. Ô, Elton, como é que faz uma macro aqui e tal? Eu resolvi um monte de coisa para um monte de gente. Então, eu sempre gostei muito de trazer facilidades, de ter uma gestão mais ágil, né? Então, para mim, faz total sentido, tanto que quando a gente começou a Biconte, hoje eu tenho amigos que falam assim, eu tenho uma contabilidade tradicional, eu quero um dia ter uma contabilidade igual vocês lá, digital. É só contratar um sistema e pôr para rodar. Eu falei, meu amigo, você não tem ideia do trabalho que dá para a gente ter o processo funcionando, né? A última vez que eu fiz um inventário das nossas ferramentas e sistemas que a gente usa, passou de 40. Né? Então, 40 sistemas e processos interligados para a gente poder trabalhar no digital 100%, sem precisar ter aqueles armazéns de caixas de arquivo morto. Né? Então, a gente hoje trabalha de uma forma 100% organizada dentro de um processo, né, de uma gestão que eu entendo que a gente aplica metodologias, né, de gestão, para a gente poder organizar o processo, a entrada dos clientes, né, a parte de onboarding. Então, tudo isso é feito, lógico, com esse processo. Mas, o que eu identifico, Gi? Talvez você pode até validar isso que eu vou falar. Eu identifico que isso, para as médias e grandes empresas, faz parte da política até da empresa, da norma, da cultura. Eu acho que quando um colaborador já entra, ele já tem que entrar dentro dessa cultura de um pensamento, né, para uma gestão ágil, né? Mas talvez o pequeno, o micro e o pequeno empreendedor, ele talvez não tenha essa noção, né? Então, o que eu queria? Para mim faz todo sentido, eu entendo claramente, mas imagina agora que pode ser um cliente ou alguém que está assistindo nosso podcast que não tem a mínima ideia do que a gente está falando. Eu quero começar do zero para depois a gente levar até o que é o conteúdo.
Gi, pelo amor de Deus, o que é gestão ágil? E quais são as ferramentas, e depois aí você explica em detalhe o que você aplica. Legal. Eu acho que vai ser abrangente para todo mundo que talvez não sabe do poder dessas ferramentas, né, desses processos, que podem impactar aí os negócios, trazendo mais resultado, mais visibilidade, mais projeção de futuro, né, mais organização dos processos. Então, o que é gestão ágil? Legal, Elton. Eu até comentei um pouco antes de começar o podcast que eu tô aqui querendo um papel e uma caneta, né? Eu já queria estar desenhando. Então, para explicar sua dúvida agora, é a dúvida que é com papel e caneta, eu vou fácil aqui. Mas eu vou explicar, né? Falando, mas usando as metáforas que eu uso, inclusive, em sala de aula, Legal. né? Aproveita aí, você vai receber uma aula agora, hein? Vamos lá. Imagina que nós temos um cenário, antigamente era possível a gente trabalhar nos cenários que a gente dominava um pouco mais o que estava acontecendo em volta. A gente sabia quanto os concorrentes, isso eu estou falando há 20, 25, 30 anos atrás, né? Anos 90 lá, a gente sabia quem eram os nossos concorrentes, sabia onde a gente estava inserido, o comportamento do cliente, na verdade a gente colocava um produto para comprar, era aquele produto pronto e o cliente, né, tinha que ir lá e receber. Hoje o comportamento do cliente mudou, ele quer dar a voz, ele quer construir junto, ele quer dar opinião sobre, né, o que ele está ali comprando. E a gente tem também um cenário onde estão nascendo várias startups a todo momento. Se a gente pensar em 2018, a gente tinha, só no Brasil, 404 fintechs presentes no Brasil em 2018. Hoje já passou de 1.000. Fintechs registradas, né, startups do segmento financeiro, passou de 1.000. Anos 90, a gente conseguia contar nos dedos das mãos quantos bancos existiam no Brasil. Exato. Então era possível, né? Os grandes bancos, a gente sabe aí quais eram, né? E hoje é impossível. Então, a gente não sabe, eu estou dando um exemplo aqui do segmento financeiro, mas a gente pode usar para qualquer área, né? Qualquer área hoje tem uma startup, montadoras, enfim, qualquer... Operadoras de telefonia. Operadoras, né? Então, qualquer área hoje não consegue dominar todo o cenário. É um cenário mais imprevisível. Quando a gente fala num processo tradicional de construção de produto, então, antigamente, a gente tinha um cenário mais preditivo, mais conhecido. Um cenário mais conhecido. Um cenário mais conhecido, o que eu fazia? Eu traçava um plano e detalhava esse plano. E qualquer mudança que acontecia, o que eu fazia? Tratava como um evento pontual. Okay. Toda mudança que acontecer, dentro desse plano, eu trato como pontual. É um evento ali que eu vou fazer um change request, uma mudança de escopo, uma solicitação, né? Quem nunca trabalhou, quem trabalha em multinacional sabe. Solicitação de mudança de escopo. Lá na IBM tinha muito change request, eu lembro. E isso, ok, né? Então você faz um plano extenso e lá na frente você sabe onde quer chegar com o seu produto. Hoje em dia, num cenário desconhecido e cenário de imprevisibilidade, quando a gente fala de inovação é desconhecido. Então, imagina que nós estamos numa rota, numa estrada. Essa estrada é nublada. O nosso caminho é o que a gente precisa construir, o escopo da entrega, a nossa entrega ali. É a estrada nublada. Eu não sei para que lado eu vou. E para eu conseguir andar numa estrada nublada, eu não acelero na estrada nublada, né? O que eu faço numa estrada nublada? Eu ando um pouco e vejo se eu vou fazer algum ajuste na minha rota. Assim se eu vou mudar para direita. Vai ajustando a rota. Então, imagina essa rota e quando a gente fala de métodos ágeis, eu vou andar um pouco, eu vou validar o meu requisito, o meu escopo que antes era algo fechado, que era certo, hoje virou uma hipótese. Então, eu vou validar uma hipótese numa estrada nublada. Então, eu vou caminhar, vou validar minha hipótese, eu vou fazer sempre o Kaizen. Você falou de Kaizen, que é melhoria contínua, né? Kaizen, uma melhoria contínua de produto e de processo interno. Porque as duas coisas são importantes na empresa. Aí, eu dou mais um giro, eu caminho mais um pouco na estrada nublada. Preciso ajustar a rota? Sim, não. Faço mais um giro, mais uma melhoria contínua no produto, mais uma no processo. Aí mais um giro e vou dando um passo, mais um passo, mais um passo. Quando a gente fala de métodos ágeis e Scrum ele trabalha com ciclos curtos.
E é justamente isso, a gente divide essa estrada em vários pedacinhos. Legal. E eu vou validando aquelas hipóteses. E se... não posso perder o Kaizen de produto e Kaizen de processo. Perfeito. É como se eu fosse resolvendo cada etapa. Exato. Passando de fase, né? Igual a gente jogava videogame, né? Passava uma fase e vinha uma outra fase com outros desafios. E a gente ia adaptando, corrigindo, retornava às vezes, né? Acabava o jogo lá numa fase, você voltava, passava de novo e ia para a próxima fase. É mais ou menos isso. Exatamente. Porque nesse cenário desconhecido, esse cenário imprevisível, esse cenário que nós estamos vivenciando, de tanta mudança acontecendo, a única certeza que eu tenho é que as mudanças vão acontecer. É um fato, né? Então ele vira um fato. Se antes eu tratava como um evento que precisava ser gerenciado num cenário previsível, hoje eu aceito que a mudança vai acontecer, eu acoplo isso no meu processo. Então eu torno os meus processos mais adaptáveis. Legal. Então ser ágil é ser adaptável. Legal. Eu não sei se eu consegui explicar para você aqui em poucos minutos, mas é adaptável. E Gi, qualquer negócio pode aplicar as ferramentas ágeis aí? Hoje eu vejo que sim. Por quê? Todo mundo precisa se adaptar. E todo mundo precisa de melhoria contínua. Então, se você tem essa essência do coletar feedback, ouvir o teu cliente, porque, por exemplo, quando você usa um processo como um Scrum, enfim, quando você faz um evento lá, uma pausa para falar de produto, você, na verdade, está coletando feedback do teu cliente. Uhum. É feedback sobre o produto e feedback sobre o processo com a sua equipe. Então, você faz essas duas coisas, sobre o produto que você está entregando. Quando eu falo produto, pode ser produto, projeto, serviço. Legal. Tá? Então, para você fazer pausas para avaliar esse produto, esse processo, é super saudável, porque você vai ajustando conforme a necessidade do cliente. Será que eu estou realmente entendendo a dor do meu cliente? Eu estou resolvendo uma dor, meu produto está resolvendo uma dor, meu serviço está resolvendo uma dor de um cliente, ou estou sendo mais um? Qual que é o meu diferencial ali? Então, entendendo essas coisas, a gente vai caminhando e vai melhorando, e vai melhorando. Então, essa pegada da melhoria contínua com a inovação, com a descoberta ali, a adaptação, que é a pegada do ágil. Por isso que a gente está falando disso em várias empresas. Todas as empresas estão falando. E hoje isso isso não tem fim, né, Gi? Então, isso é uma constante, é uma melhoria que tem que ser constante mesmo, uma melhoria contínua, né? Melhoria contínua. Eu nunca paro esse processo. Nunca para. Esse processo, ele está sempre se adaptando, mudando e corrigindo e se reinventando. Exatamente. É como a gente está vendo até nessas grandes big techs aí, de rede social, né? Cada hora eles lançam uma função nova no Instagram, no WhatsApp. Isso pode ser estudo de ferramentas ali, de feedback dos clientes que eles foram adaptando, melhorando e entregando novas soluções baseado na nossa necessidade, correto? Nas necessidades, resolvendo uma dor do dia a dia. Do dia a dia. Esses dias então, eu abri o Instagram e ele, a partir de agora, Stories é de 60 segundos, né? Antes era 11 15 segundos. 15, 11, era bem curtinho, assim, né? Era 15 segundos. Né? Agora ele já entendeu que é uma necessidade você se comunicar com mais tempo e ele já coloca um story de 60 segundos, né? Então, isso faz parte, acredito que dentro de uma ferramenta, de um processo lá dentro dessas grandes big techs, né? Que estudam o comportamento e trazem melhorias, né? Quando você fala produto, eu acho bacana a gente deixar isso bem claro, né? Às vezes alguém que tem aí uma oficina, né, e ele presta um serviço lá, aquele serviço dele, a forma como ele resolve a dor daquele cliente é um produto, certo? Uhum. A gente chama isso de produto, né? Uhum. Às vezes vem com problema de mecânica, a forma como eu vou atuar ali, eu desenhar bem esse processo para entender como que eu vou resolver aquela dor e fazer com que o cliente entenda, né, como eu atendi ele à necessidade dele, certo? Então, o produto é tudo aquilo que você oferece. Tudo, produto, serviço, enfim, um projeto específico. Pensar sempre nessa jornada completa do cliente, como que vai ser a experiência dele, desde o primeiro contato com você até a saída, né? Até se ele vai comprar outros produtos, se ele vai permanecer. Então, essa jornada de experiência do cliente que é importante. Sempre pensar em todas as etapas dessa experiência, né? Legal. O que eu posso fazer para entregar melhor sempre? Entendi. E você já citou aí várias ferramentas.
Conheço algumas, não conheço todas. Elas se conversam entre elas, essas ferramentas ágil? Ela tem assim, eu preciso... Estou falando uma pergunta de leigo agora, tá? Eu preciso, antes de aplicar aí o Visual Think, certo? Eu preciso ter implantado outras ferramentas de gestão ou não? Eu tenho que utilizar aquela que pode ser a mais adaptável para o meu negócio. Como que funciona? O Visual Think é uma habilidade. É uma habilidade. Que todos nós temos, né? Pensar visualmente. O registro visual, sim, é uma técnica, né? Que aí você pode desenvolver através do básico, né? Até ensino no meu curso, lá tem um curso bem básico de introdução ao Visual Thinking, que é usando as formas geométricas básicas. Então, você constrói várias imagens, metáforas, através de triângulo, círculo, quadrado, ponto, linha. Esse curso já está disponível? Já. Tá? Vamos colocar no link disponível. Aqui, o link do curso. Isso, tá na minha bio, Legal. no meu Instagram. Bacana. É só clicar, já tá com as inscrições abertas. Legal. Então, é o básico para a gente expressar, porque com 30% da imagem que você desenha ali, a pessoa já consegue entender o que é. Então, eu preciso ganhar velocidade quando eu estou numa reunião, num flip chart, né? Estou lá na frente num quadro branco, num flip chart, numa sala de aula, eu preciso ganhar velocidade. Então, eu não preciso... não estou falando de arte. Eu estou falando de expressar uma ideia. E isso para qualquer pessoa, Gi, como que qualquer pessoa consegue aplicar essa técnica? Porque eu acredito que tem gente falando assim, nossa, eu não consigo nem fazer o solzinho lá na época de infância, né? A minha casinha boneco palito. Torta, meu boneco palito. Qualquer pessoa consegue utilizar essa técnica? E quais são a forma de eu iniciar utilizar isso no meu dia a dia? Suponhamos que nós temos muitos clientes de pequenos, médios negócios, que talvez isso seja um diferencial gigantesco lá de como expressar melhor para os colaboradores ou até para os clientes aquilo que ele está tentando resolver, a dor que ele está tentando resolver. Como que funciona a implementação dessa técnica no dia a dia? E os registros, então a técnica, né, que são os registros, você pode começar fazendo, eu falo no modo offline. Legal. É o mais fácil. Por exemplo, quando eu comecei nos meus estudos. Então, eu estou ali captando uma informação de um livro, resumo de um livro, de um áudio, de um vídeo no YouTube que eu assisti e estou fazendo o meu resumo visual para os meus estudos, né? Então, é até comprovado, tem uma pesquisa do professor Alan Paivio, que ele avaliou um grupo de pessoas que leram livros sem gravuras e outro grupo de pessoas que leu o livro com gravuras. O mesmo tema com gravuras, com imagens, e o outro grupo sem imagens. Depois de 3 dias, o grupo que leu o livro só com as palavras, né, só com letras e palavras, a retenção de informação foi de 10%. O grupo que leu o livro com palavras, depois de 3 dias, a retenção foi de 65%. Então, um grupo com 10% e outro 65%. Depois que eu vi essa pesquisa, eu falei, todos os livros que eu ler, eu vou fazer o meu resumo visual. Porque se eu estou investindo tempo ali... A escola, então, ensinou a gente de forma errada, porque eu tinha que ler aquele monte de livro Brás Cubas, eu não entendia nada daquilo. Porque cerca de 75% das nossas células cerebrais, elas têm alguma conexão com a visão. Então, por isso, nós somos seres visuais. Então, isso é muito importante. Então, para quem está começando, fazer no offline. Pode ser com um livro, faz a sua anotação. Sempre uma imagem com uma palavra-chave, alguma, né, uma informação importante que você leu ali, que vai te lembrar, vai remeter àquele assunto. Puxa, quando você bateu o olho na imagem e na palavra, você já conseguiu lembrar sobre o assunto que é. Aí já está funcionando. Legal. E essa imagem, ela pode ser simples. Por exemplo, se eu falar assim, ideia, inovação, eu posso desenhar um círculo e uma lâmpada, um risquinho embaixo é uma lâmpada. Muito Pronto. Bom. Então, assim, coisas simples, né? E usando as formas geométricas básicas simples. Triângulo, círculo, quadrado, retângulo. É com isso, assim. Não precisa enfeitar muito, porque não é arte, e sim expressar a ideia. Então, você pode começar assim para depois ajudar a facilitar uma reunião. Vai lá no Flipchart. Legal. Ou você fazer a sua própria reunião ali, você apresentando. Então, você pode estar ali no papel, nos bastidores, você fazendo anotação para alguém. Hoje à noite eu vou fazer isso para uma pessoa.
um treinamento, eu vou fazer uma anotação visual de outro professor. Mas eu sou professora também do conteúdo do ágil, e aí eu faço o meu. Então, eu tô ali também, eu falo que é o palco ou os bastidores, né? Então, hoje eu estarei nos bastidores, mas semana que vem eu tô no palco, porque aí eu tô eu mesma dando a minha aula e fazendo o desenho. E eu preciso de velocidade. Então, eu preciso de simplicidade no traço. Simplicidade no desenho, não precisa enfeitar muito. Com o tempo você vai ganhar, claro, vai ganhar habilidade, como qualquer coisa que a gente faz. Vai aprender música, um instrumento musical, você toca sem olhar a partitura depois. Sim, sim. Então isso é tranquilo. E voltando à sua dúvida, né, então como começar? Começa no offline, depois pode partir para facilitar uma reunião de grupo, e depois você mesmo apresentando e desenhando, falando, escrevendo, que dá certo, funciona. Foi assim que eu comecei, né? E ainda voltando, né, para conectar com as outras ferramentas, você perguntou, olha, conecta, isso tudo se conecta? Com certeza. Porque quando a gente fala de processos, né, processos dentro da organização, e principalmente de uma mudança no pensamento, né? Falei lá da rota nublada, né? A gente constrói coisas ali pensando em um plano bem detalhado. Hoje não, a gente vai pensar em ciclos curtos, vai mudar isso. A gente pode colocar o visual thinking, um pensamento visual, um registro visual junto para potencializar isso, potencializar a mudança, potencializar a forma como as pessoas vão compreender aquele conteúdo. Né, vão assimilar melhor e, de novo, né, de forma puxada. Lembra que eu falei do empurrar e puxar? Quando você vai construindo um produto, hoje produtos de inovação, a gente pode fazer isso começando com papel em branco e vai ali através de dinâmicas, técnicas, com a parte visual junto, construindo todo esse cenário, até a gente chegar num consenso através de votação com a galera ali, com a turma, sobre como a gente vai começar a seguir com aquela construção de um produto novo. Então dá para fazer isso de forma visual e tudo se conecta, o ágil, o visual thinking, o design thinking também, né? E qual que é a diferença aí? Qual é a diferença do visual e o design? O design, ele tá mais voltado para você reunir as pessoas e de forma mais colaborativa ali, um brainstorming ali, para você coletar legal. a informação e, através de votação, você fecha consenso. Então, você abre sempre as ideias, né? As pessoas vão abrir no design thinking, tá? Legal. Design thinking, a gente vai vai reunir a turma, vai sempre através de ideias ali, e a gente vai jogar as ideias, a partir das ideias a gente vai fechar com um consenso. Tem os 2 diamantes lá do design thinking, né? Então abre para discussão, depois fecha com consenso. É como se fosse um comitê para tratar sobre aquilo. A grande diferença de uma reunião padrão é que na reunião padrão fica só discussão aberta na organização. E nunca fecha. E às vezes saem algumas ações que a gente vai rever na próxima semana. Muito tarde. Então é isso que acontece. E Gi, para mim é totalmente novo. Eu sempre tinha ouvido falar sobre mapa mental. Não, o pensamento visual, para mim, foi uma novidade. Tanto que quando eu te conheci, eu fui pesquisar sobre o pensamento visual, porque eu tinha sempre ouvido falar do design, né? Design thinking, né? Então isso para mim já me soava conhecido. Mas eu achei muito bacana isso, porque eu lembro que quando eu vou fazer alguma reunião com o pessoal, com a minha equipe, ou tratar sobre algum tema, eu sempre vou no quadro ou pego um papel e eu começo a fazer o meu quadrinho, né? E vou interligando as questões, né, que eu quero tratar. Mas eu nunca tinha pensado que eu colocando visualmente aquilo que eu estou querendo expressar, ficaria mais fácil. E aí eu comecei a casar isso com a minha filha. Olha que legal, né? Minha filha, ela vai fazer 4 anos agora. E aí a minha esposa, ela tem várias blogueiras aí do Instagram que ela segue que talvez acho que aplica isso. Eu posso estar errado, tá? Até na forma como ela trabalha com essa questão da psicomotricidade das crianças e tal. A minha esposa, o que ela fez? Ela pegou uma folha de sulfite, ela desenhou noite e dia, ensinando a minha filha que de dia ela tem que... Isso foi para fazer o desfraude dela, né? E aí ela sentou com o papel, começou a mostrar para ela, tá vendo aqui? Tem um solzinho e tal. De dia você não precisa ficar com a fraldinha e tal.
À noite, quando você vai nadar, olha aqui, tem aqui a lua, ela desenhou a lua e tal. Então, eu acredito que ela até usou aí um pensamento visual. Sim, com certeza. Para talvez modificar ali o comportamento, né? Sim. Ela usou uma técnica ali, certo? Sim, com certeza. Com certeza. Muito legal. Ela usou uma técnica visual ali para explicar um cenário, né? Muito legal. Engraçado que você colocou essa questão da criança, né? Então, assim, quando éramos crianças, todos nós desenhamos. Exato. Todos nós. E isso E já era divertido, tá no né? nosso DNA, porque o desenho, se a gente pensar, na época dos homens das cavernas, desenhavam nas paredes. Então, o desenho incas, né, sempre foi uma forma de comunicação. Na verdade, é a língua universal. Quando você vai para um país que você não entende o idioma, você vai olhar uma placa de saída num shopping, dentro de uma loja, em um ambiente fechado, um supermercado, você sabe o que é uma placa de saída. Você sabe o que é uma placa de perigo, né? Porque tem imagem, sempre vai ter alguma imagem. Você vai andar na rodovia em outro país e ver uma imagem, uma placa de trânsito, você vai assimilar um animal na pista, tem uma área de perigo aqui, enfim. Então, vento, né? Vento lateral, enfim. Então, são imagens padrão, assim. A gente já tem isso na nossa cabeça. Então, a gente já tem essa referência. Então, nós desenhávamos quando éramos crianças e paramos. Não sei por que paramos. Não sei, perdemos isso. E engraçado que hoje, quando a gente traz isso para o ambiente dos adultos, o desenho à mão, eu sempre tive essa preocupação também, falar, nossa, eu vou num ambiente corporativo, dar treinamento de ágil, eu quero usar desenho. Será que vai parecer muito infantil? Eu tinha essa preocupação. E eu falei, nossa, eu tenho que mudar a forma como eu vou me apresentar lá, porque para não deixar isso muito infantilizado. Mas, aos poucos, você vai vendo que as pessoas vão se conectando. É como se a minha criança interior falasse com a sua criança interior. Olha que legal. Se despertasse novamente. Então, essa conexão que você cria ali na hora é muito legal. As pessoas falam, nossa, eu gostei demais, eu me identifiquei, eu consegui entender. Então, para mim, esse é o resultado. As pessoas falando, eu entendi, eu consegui, né, participar, ou participando ali efetivamente, contribuindo, né, com algo. Que legal. Então, isso é fantástico, né? Então, assim, a gente deixou para trás quando nós éramos crianças, mas por que não resgatar agora? Então, é possível. Quando a gente fala, não sei desenhar nada, é possível sim. Começa com o bonequinho palito mesmo. Os meus bonecos são bem simples também. Nem faço expressão no rosto. Se você olhar lá, é só a carinha. Só o círculo eu não faço expressão no rosto, porque geralmente eu tô ali explicando o conteúdo. Então, tem gente que joga mais expressão no corpo, mais no rosto. Não é que não pode fazer, tá? Cada um é o estilo de desenho, você cria o seu estilo. E às vezes a pessoa até se descobre, né? Ela se descobre. Como uma pessoa que tem uma habilidade ali, né? Eu vejo, a minha esposa desenha super bem. E eu vejo que ela tem uma habilidade ali que ela usa muito pouco, né? Então, às vezes, a pessoa começa a aplicar a técnica, a ferramenta, e ela acaba se descobrindo aí que tem um dom, né? Gi, e eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu quero só reforçar, porque às vezes quem está assistindo a gente não... Eu acabei de abrir um negócio. E aí a gente, como empresário, eu falo isso porque... a gente é doutrinado dessa forma, faça o seu plano de negócio, tal, cria todo aquele negócio, que é um negócio, vou ser bem sincero, é um negócio chato de fazer, é um negócio que você faz e depois você não olha mais, principalmente os pequenos negócios, né? Não tem aquela revisão constante, ele começa o negócio e daqui a pouco ele vai ajustando conforme a necessidade, coloca a mãe, o irmão, a tia, o cunhado, todo mundo para trabalhar, e as coisas parecem que andam num círculo repetitivo, né? Imagina um empreendedor agora que está nessa situação. Como que ele pode agora, sem parar a operação dele, aplicar essa técnica, essa ferramenta e todo esse conteúdo que você está ensinando aqui para gente? Como que ele pode facilitar alguma questão lá do dia a dia dele? Tá. Com os dois cenários, né? Do registro visual e do ágil também, né? Isso. Vou começar pelo ágil, Tá. que é primeiro ponto, né? Se ele já papel, está girando, pega um caneta papel, aí, caneta. anota que esse é importante. Agora é hora de desenhar. Agora é hora de desenhar. Primeiro ponto, se você não tem nem por onde começar, já começou a estar girando ali, entender onde estão os seus problemas. Então, é fazer uma pausa para olhar o processo. Então, perguntar para a tua equipe toda semana, parar uma horinha e falar o que está funcionando bem e o que precisamos melhorar.
Legal. O que a gente vai seguir, o que está pegando aqui, o que está segurando a gente de alavancar. Então é como se tivesse ali um barco ali atracado ali e falar, olha, o que está segurando a gente? Até faço essa dinâmica com um desenho de um barco mesmo. Muito segurando legal. ali o que segura a gente e o que nos leva para frente. Muito legal. Então são as duas Muito coisas. legal. É o primeiro passo. Primeiro passo. Legal. E isso você tem que fazer semanalmente. É o Kaizen, tem que entrar, melhoria contínua tem que entrar no teu sangue. E vai avaliar o processo, porque ele vai expor os seus problemas, ele não vai resolver os problemas. Esse momento de análise não vai resolver, mas vai expor. E aí você vai com a sua equipe, vai surgir várias questões ali, vão surgir várias questões. É como se fosse o raio-x do médico. É. Ó, o problema é esse, agora vamos ver o que a gente pode fazer para tentar sanar esse problema. Exatamente, para depois você entrar com a medicação, Legal. né? Então você tem que fazer o diagnóstico primeiro. Perfeito. Faça um diagnóstico. Perfeito. Se você já está rodando, faça um diagnóstico. Legal. Se surgirem muitos problemas, você pode até junto com a equipe falar, vamos votar em 3, em 2 para a gente trabalhar na próxima semana? Você vota em 2. Votação, porque aí você pegou 2 itens ali que tem prioridade e trabalha naqueles itens. Aí na outra semana você dá mais um giro, ó, trabalhamos nesses e aí? Melhorou? Não? Vamos ver o que precisa melhorar? E mais um giro. Então você pode fazer isso semanalmente ou a cada 15 dias. Estabeleça um ciclo, mas faça isso sempre em ciclos. Todo mundo já sabe que toda terça-feira às 10 da manhã a gente vai fazer isso, toda terça quinzenal, né? Vamos fazer esse encontro. Primeiro ponto. Um horário fixo, já seria criar uma rotina. Exato. Tá, ele vai expor os seus problemas, Legal. ele não vai resolver, mas vai te ajudar a entender qual remédio você vai aplicar ali. E depois, né, eu acho que uma segunda opção ali, aí sim olhar o produto e o negócio. E falar, puxa, a cada ciclo de uma semana ou 15 dias, vamos avaliar, vamos fazer um feedback, ver o que precisa melhorar também, o que está funcionando bem, se o cliente está dando um feedback. E perguntar mesmo, eu acho que quem está usando o seu produto, o seu serviço, é entender se está atendendo às expectativas, se está resolvendo uma dor. O seu produto, né, seu serviço, ele tem que resolver a dor de alguém, ele tem que, né, melhorar ali um ambiente, enfim. Que hoje os clientes são exigentes, né? Então, é basicamente isso. E aí você vai nessas duas linhas, processo e produto ou serviço, ali fazendo a melhoria. Na hora de fazer essa coleta de informação, aí sim pode entrar um registro visual, né? Legal. Aí você pode fazer, de repente, usar uma metáfora visual de um balão. Falei do barco, pode ser um balão. Desenha um balão lá, um círculo, um quadradinho embaixo com linha ligando aqui. Pronto, já ensinei a fazer um balão. A partir do balão, fala o que nos leva para cima e o que está nos segurando aqui embaixo. Né? Uma flecha para baixo, uma para cima. E as pessoas podem, através de post-it, cartãozinho, aí fazendo propaganda da 3M, colar os post-its ali no quadro com essa imagem desse balão. Então, de forma visual, as pessoas vão vendo, olha, aqui e tal, tá levando para cima, isso aqui para baixo, beleza. Depois você pode fazer votação. A votação pode ser visual também. Você pode falar para cada um escrever ali, ó, faz uma bolinha, você tem 3 votos, 3 votos em 3 post-its, você vai lá e faz 3 bolinhas. Ou dá uma etiqueta, enfim, né, uma etiquetinha de bolinha para cada um colar. Então, você vai fazendo isso de forma visual. Já está facilitando o seu processo. Para produto, vai construir um produto, um serviço novo, também dá para usar uma metáfora de uma estrada, olha, tem um alvo lá na frente, o alvo pode ser um sol. Pô, desenhar uma estrada e um sol, é só fazer um risco e um sol lá na frente. Então, assim, quais são as nossas etapas? Você pode fazer, de repente, uma estrada caindo, um buraco, um risco, para sinalizar risco. Então, usar metáforas visuais para essa construção e fazer isso de forma colaborativa. O mais importante além do Kaizen, da melhoria contínua, é você puxar as pessoas para participarem. Uhum. E esse formato, o visual, ele vai te ajudar. Uhum. Porque ele puxa. De novo, eu não estou empurrando a informação pronta. Uhum. Em alguns momentos na empresa, eu vou precisar passar uma informação pronta. Trocou o plano de saúde da organização inteira. Já é uma decisão tomada. Pronto, eu vou expor isso. Sim. Não é errado, tá? Uhum. Não significa que é errado. Sim. Mas quando você precisa melhorar algo, quando você precisa criar algo, quando você precisa da colaboração das pessoas, você precisa de um formato de apresentação, de reunião, de construção ali, de facilitação que puxa esse público. Uhum. Para que crie um ambiente saudável para que as pessoas coloquem, exponham as ideias. Por isso, deixa lá post-it na mesa, caneta,
para que as pessoas colaborem lá de forma... Vai ficar colorido, vai ficar bonitinho? Vai, mas não é só isso que está envolvido. A iniciativa, esse ambiente seguro para inovar, esse ambiente seguro para dar ideias, para falar de problemas. Porque se eu estou ali numa reunião de processo, estou falando de problemas. Então, crie um ambiente seguro na sua empresa, independente do porte, do tamanho, para que as pessoas exponham isso. Porque senão todo mundo vai falar, tá tudo bem. Você perguntar numa sala, todo mundo assim, ó, braço cruzado. E aí, tem alguma coisa pegando? Ah, de repente, se tem algum diretor ali nas... Ah, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Ninguém vai pôr. Mas se você dá um cartão ali de forma anônima, ó, um post-it, vamos todo mundo colocando? Vai pondo, não importa quem pôs, Muito legal. É um brainstorm, é o toral de parpite ali, né, mesmo? É o toral de parpite, né? Muito então, eu tô combinando técnicas, visual thinking, design thinking, que é colocar as ideias ali, depois fechar numa votação. Eu tô falando de ágil também, dos processos, Kaizen, melhoria contínua de processo, de produto, e tô juntando todas essas ferramentas. São várias ferramentas legais aí para os empreendedores. Eu acho que alguns anos atrás tivesse tido essa conversa com a Gia, talvez eu teria sofrido menos. Porque, por mais que a gente conheça, Gia, sem ter essa eu acho que o que você faz é até ser uma facilitadora, né? Sem ter o domínio de como aplicar isso, a gente sofre um pouquinho, né? Às vezes você sabe, a mesma pessoa que sabe que precisa fazer uma atividade para emagrecer, um exemplo. Mas ela sabe que ela tem que fazer uma atividade física, ela tem que fazer uma dieta, mas ela acaba não fazendo porque a rotina do dia a dia ela não permite. Então, talvez, foi muito legal esse bate-papo contigo. Eu achei que são ferramentas importantíssimas que os negócios acabam precisando. Por quê? Empresas são pessoas, né? Então, se você não tem a colaboração delas participando para melhorar, não só, a gente passa muito tempo da nossa vida dentro de uma empresa, ou prestando algum serviço, ou, né, se dedicando ali para alguma coisa. Se essa harmonia não estiver bem organizada, vira um momento ruim, né? De você acordar de manhã, ter que ir lá para um lugar que você não quer, tal. Se esse espírito colaborativo já estiver ali dentro dos negócios, pode ser que eu tenho já conversei com muitos empresários que eu chamo de empresidiários. Por quê? Porque ele acaba virando refém do próprio negócio, né? O negócio não anda, se ele não dá ação, o negócio não vai, ele fica preso no negócio e aí muda as pessoas, mas ele percebe que o processo não muda, né? Ele troca as pessoas, ele coloca uma nova pessoa e o processo continua dando problema e ele percebe que falta uma visão clara, né, de tudo isso, né? Então, a utilização de todas essas ferramentas, dessa técnica, veio para facilitar mesmo os negócios, né? Exatamente. Muito legal. Muito legal. Legal. Você quer pontuar mais alguma coisa, Gi? Eu acho, assim, acho que para fechar, você colocou esse ponto das relações mais humanas, né? Foi bem legal, porque semana passada mesmo um aluno me perguntou em sala de aula, Gi, qual a sua opinião em relação a tendências dos processos, da forma como a gente interage dentro das organizações? E aí eu respondi... falando que eu gosto bastante de estudar o tema de sociedade 5.0, né? Como vai ser a nossa sociedade futuro? Porque hoje a tecnologia ela é protagonista, ela está aí em tudo, né? E ela vai cada vez mais estar presente na nossa vida. Sensores conectados, carro dirigindo sozinho, carro autônomo, volta, né? Enfim, não volta. Então essa pegada nossa aqui do digital, enfim, isso tudo aqui a gente já tem que estar, né? Já está aí. Mas olhando a tendência da sociedade mesmo, do comportamento, o que vai ter mais ênfase são as relações humanas e a forma como cada um pensa, expor a ideia, ali, expor as necessidades, as dores. Então, se a gente pensar também em negócios para conectar humanos, de alguma forma, e pensar no bem-estar, pensar, né, na melhoria dia a dia, com certeza a gente já vai estar à frente. Então, os processos internos da empresa,
conectar as pessoas, expor as ideias, colaboração, isso tudo, essas ferramentas hoje, esse avalanche de ferramentas ágeis, né, enfim, tudo isso vem colaborando, que já está ligado com essa tendência mesmo, que é lado mais humano mesmo, né, entender o comportamento, enfim. Eu ia até te perguntar isso, muitos têm se falado ultimamente, né, sobre a inteligência artificial. Nos últimos dias, sobre o ChatGPT, aí, o ChatGPT da OpenAI, né, inteligência artificial, mudou a forma como as pessoas já estão se relacionando com a internet, né? Do seu ponto de vista, você acha que isso muda alguma questão, assim, dentro dos processos das empresas, a inteligência artificial? Ela deve entrar em tudo que você pode fazer de forma mais repetitiva. E aí que se a sua atividade ela é muito repetitiva, rotineira, é muito previsível, pode ser que ela seja automatizada. Legal. Se ela é previsível e conhecida, ela está sempre ali acontecendo da mesma forma, provavelmente ela vai ser automatizada. Legal. Agora, se você trabalha em complexidade, com pensamento ali, colocando estrutura nova, pensando conectar as pessoas, entendendo a dor do cliente, e aí é sentir. Aí tem um lado do sentir o outro humano, né? Do ver, do ouvir. Conectar os 5 sentidos. Faz um negócio pensando em, puxa, como que eu posso aguçar os 5 sentidos do ser humano? Muito legal. Qualquer negócio. Muito legal. Qualquer negócio. Aqui a gente está numa sala confortável, sentado, poltrona bacana. A gente está aqui de uma forma legal, ó, tem um ar legal. Se a gente estivesse numa sala quente, numa cadeira ruim, é uma experiência ruim, a gente não volta mais. Então, é assim, a experiência em todos os sentidos. Em qualquer negócio é possível pensar nisso, na experiência. Um restaurante. Hoje os restaurantes têm... Você passa a mão embaixo da mesa, tem isolamento de acústico embaixo da mesa, tem restaurante que tem isolamento, porque aquele som, ele tem que abafar, ele tem que causar, deixa a música ali também envolvido, não é só o paladar, eu estou envolvendo também a audição do cliente, eu quero que ele fique mais tempo no meu restaurante ali consumindo, então pensando na experiência, então tudo isso conectado. Então eu vejo muito, se a tua profissão ela é muito repetitiva, provavelmente ela vai ser automatizada. Mas se você está pensando em colocar teu conhecimento ali em jogo, pensar nos 5 sentidos ser humano, resolver dores, enfim, aí sim, isso pode ser um grande diferencial. Legal. Dia a dia. Então, você do futuro que está vendo isso e não aplicou essas técnicas, tudo isso que você aprendeu aqui, você perdeu alguma questão da sua vida e você não inovou, não mudou, é um fato, a gente precisa inovar, em tudo na vida, né? Isso serve para qualquer carreira, para qualquer profissão, a gente pode fazer de uma forma diferente, de um jeito novo, certo? Sim. É isso. E o inovar pode ser simples. E pode ser simples, né? Então, antes de você dar uma dica final aí para os nossos ouvintes, né? Porque isso a gente vai colocar também nas plataformas de streaming, e para quem está assistindo a gente no YouTube, Gi, eu lembro que eu gostava muito de um programa que passava na TV Cultura, Provocações, do Abu Janra. E no final do programa ele fazia uma pergunta muito legal para os entrevistados dele, que era: o que é a vida? Eu não quero fazer essa pergunta porque isso é muito complexo e ninguém soube responder essa pergunta para o Abu Janra até hoje, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta: o que te move? O que me move o trajeto tem que ser prazeroso e divertido para mim. Então, para tudo que eu vou fazer, eu preciso pensar que o trajeto vai me trazer algo positivo. Assim como eu estou dando aula com os meus alunos, eu penso em como eu tornar aquilo divertido também para mim e prazeroso também para mim. Eu, como professora ali, eu tenho meu ambiente de trabalho lá, deixei mais confortável possível, sem um fone de ouvido, porque não, durante a aula eu quero minha mão livre, eu quero gesticular, eu quero falar. Então, assim, eu torno um ambiente também bacana para eu estar. Então, isso me move. Então, tudo que eu vou fazer, sempre pensando em qualidade para os meus clientes, se também me trouxer essa felicidade durante o trajeto e não só o destino, ok. Para mim, eu já estou bem feliz. Isso vai me movendo dia a dia. Muito legal.
Essa E tudo isso ligado ao meu propósito, às outras coisas que eu falei no começo, né, da nossa conversa. Isso está muito vinculado ao que você decidiu fazer da sua vida, é uma construção de um legado, né? Isso. Eu sempre finalizo os vídeos lá nas dicas do programa Mundo Empresarial, que é empreenda e viva o seu legado. Só que para você fazer isso, você tem que ter muito claro, né? Qual é o que te move, qual é o seu propósito. Eu acho que você tem isso muito claro e você transparece isso, você consegue demonstrar isso quando você expressa o que você faz. Se fosse para dar uma dica ou um final aí para a gente fechar, que dica você daria para quem está assistindo a gente agora? Nunca deixe de se atualizar. E conhecimento, pode ser conhecimento sobre você mesmo, né? O autoconhecimento, estudar, enfim. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, você pode perder tudo na sua vida, mas o conhecimento vai ficar. Então, assim, estude, conheça pessoas novas, converse, enfim, evolua pessoalmente, profissionalmente, e com certeza isso vai abrindo mais portas, né? Conectando mais pessoas e abrindo mais portas. Essa é a mensagem. Muito legal. Esse foi o nosso segundo Bicast com a Gi Botelho. Gi, muito obrigado. Obrigada. Por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, trocar essa ideia, foi muito legal, né? Você, além de cliente, né, da Biconte, também é nossa parceira, nossa amiga, e eu fiquei muito feliz por ter conversado com você hoje. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada, Biconte. Estou bem feliz também, né, com a nossa parceria, enfim. Certeza. E com certeza aí quero participar de outras conversas para a gente falar sobre outros assuntos, enfim. Com certeza. Desenhar um pouco. Temos no muita próximo coisa para fazer juntos. Né? Eu sei que é podcast, mas no próximo eu quero também desenhar. Muito legal, muito legal. Vou trazer a mesa. Traz a mesa e põe na tela, né? Isso aí, muito legal. Isso mesmo. Mas você vai voltar aqui para a gente falar agora sobre outros temas e legal. até como você aplica isso dentro das corporações que você é treinador, é facilitadora. Legal, tá muito obrigado. E obrigado para você que assistiu aqui o nosso podcast e até a próxima. Na próxima semana já temos aqui um convidado muito especial também que veio para conversar com a gente. Então, não perca o próximo episódio. Muito obrigado.